que a tua presença, que é sobre nossa vida, Senhor, esteja agora no nosso coração para trazer revelação da tua palavra. Eu e meus irmãos queremos continuar observando e se alimentando de toda a riqueza espiritual. Por isso, põe a sua mão, Jesus. Abre o nosso coração, prepara os caminhos, Senhor, da palavra, para que nós possamos ser conduzidos à plena revelação da tua vontade, dos seus propósitos, dos teus desejos e desígnios para as nossas vidas. Em nome de Jesus, repreendemos toda a obra do inferno que quer impedir a palavra fluir nesse lugar. E declaramos que todos nós, sem exceção, serão poderosamente tocados pela vida de Deus. Em nome de Jesus, amém. Repita comigo: eu declaro que o meu coração deseja a palavra de Deus. Eu tenho fome, tenho sede de receber mais de Deus. Por isso, nessa noite, eu saio daqui transformado pelo poder de Deus. Amém. Amém. Agora vira para o irmão do lado e dá um beijo nele, uma bitoca santa. Se for homem, não tem problema, pode dar um beijo. Se for marido e mulher, pode dar uma bitoquinha santa, não tem problema. Amém. Amém, irmãos. Tem uns irmãos com dificuldade, dá beijo aí. Dá um beijo aí lá no Maurílio Rodrigo. Isso, nessa carecona linda. Amém. Amém. Abra sua Bíblia aí, então. Josué 7, vamos ler um pouquinho. Mais uma vez. Onde está a sua Bíblia? Ixi. Tem que mandar, despacha a Bíblia aí da Tainara. Está com os visitantes, deixa lá então, compartilha aí. Isso, Josué 7. Leia comigo, nós vamos ler alguns textos aqui. Quero que você me acompanhe, amém? Eu queria pedir também para que ninguém saísse do salão, desligasse os seus celulares, amém? Nós, nesse momento, não queremos nenhuma interrupção, nenhuma causa de distração. Nós já temos as crianças aqui, então cada papai cuida do seu filhinho, nos ajude. Não tem problema se ele fizer barulhinho, é uma criança, nós entendemos isso, amém? Então não fica mal se seu filho fizer barulho, sua filha. É normal, amém? Só põe a chupeta na boca dele, pum, amordaça e está tudo resolvido. Amém? Verso 1 de Josué 7. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carme, filho de Zabde, ao contrário, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, ao oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. E voltaram a Josué e lhe disseram: não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. No verso 10, então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto. Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas, e furtaram, e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelos que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não sereis convosco, senão eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Dispõe-te, santifica o povo e dize:
santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel, aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. No verso 16... Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel segundo as suas tribos, e caiu a sorte sobre a tribo de Judá. Fazendo chegar a tribo de Judá, caiu sobre a família de Zeraitas, dos Zeraitas. Fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem, caiu sobre Zabde. E fazendo chegar sua casa, homem por homem, caiu sobre Acã, filho de Carme, filho de Zabde, filho de Zera, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã, filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a Ele rende louvores, e declara-me agora, o que fizeste, não me ocultes. Respondeu Acã a Josué, e disse, verdadeiramente, pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Ele conta o que fez, no verso 24. Verso 24. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, e os seus filhos, e suas filhas, e os seus bois, e os seus jumentos, e as suas ovelhas, e a sua tenda, e tudo quanto tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. Disse Josué, por que nos conturbaste? O Senhor hoje te conturbará. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimou-os. Verso 1 do capítulo 8. Disse o Senhor a Josué, não temas, não te atemorizes, toma contigo toda a gente de guerra, dispõe-te e sobe a Ai. Olha que entreguei nas tuas mãos o rei de Ai, e o seu povo, e a sua cidade, e a sua terra. Farás a Ai e a seu rei, como fizeste a Jericó, e o seu rei, a seu rei, somente que para vós outros saqueareis os seus despojos e o seu gado. Põe emboscadas à cidade, por detrás delas, amém? E aí conta a história, né, da vitória do povo, né, sobre Ai, depois de ter eliminado as coisas condenadas, e também Josué. Então, semana passada, eu ministrei sobre dois princípios aqui, né, para que você não seja impedido de conquistar as promessas de Deus para a sua vida. Alô, tem alguém vivo? Então, dois princípios que eu falei. Primeiro dos princípios, alguém lembra? Não tome as coisas condenadas. Glória a Deus, Isaías. Não tome as coisas condenadas. Esse é o primeiro princípio. E eu fiquei falando bastante, mas só para te lembrar, se você tem alguma coisa que é condenada por Deus, está sob a sua possessão, quer seja algo do passado, quer seja alguma coisa que você pegou agora, ou quer seja que você está tomando de algumas coisas condenadas na mente, vendo coisas que não prestam, assistindo coisas que não prestam, pensando em coisas que não prestam, coisas que Deus sabe muito bem. Eu falei aqui semana passada, você sabe muito bem o que não agrada a Deus, sim ou não? Amém. Às vezes as pessoas vêm perguntar para mim, pastor, eu preciso falar com você, o que você acha, o que você pensa? Eu falo, não acho nada, irmão. Você sabe, dentro de você, você sabe muito bem o que Deus já tem para você. Você sabe muito bem qual é a vontade de Deus. É que você ou não tem coragem, ou você está esperando eu dar uma brecha para você se agarrar no meu, né, no meu deslize e se esquivar de ter que tomar decisões. Mas Deus tem propósitos, e os propósitos de Deus não são simples. Não é questão de simplesmente falar, oh, está frio, querida? Estão com frio? Aquele está para cá, meu amor. Está indo aí? Quem que pode? Um homem alto, Osaías, dá uma viradinha para cá o ar-condicionado, que acho que as aletas estão vindo para elas ali, está ventando nelas. E elas são tão pequenininhas. Não tem problema. Olha, ela nem precisa de escada. Acho que é não, irmão, é para você pôr assim, ó, para o lado as aletas. Virar para cá. Não, lá dentro é mesmo, é assim mesmo. Isso, joga para lá, isso. Ajuda aí, os irmãos que trabalham com essas coisas. Bom,
Então, eu falei um pouquinho sobre tomar as coisas condenadas. Não vou, só vou lembrá-los de algumas coisas que eu falei, né? Falei um pouquinho sobre um profissional. Você nunca será um profissional bem-sucedido se não abrir mão de práticas erradas e não adequadas. Não é verdade? Às vezes você tem lá um método de fazer as suas coisas inadequado. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com contratos, eu fui gestor de contratos, chamava de PM, Project Manager. Era gestor de projetos, gerente de projetos. Então eu administrava os contratos. Eu não tinha o hábito de anotar, eu não tinha o hábito de fazer uma agenda do meu dia. E eu vivia enrolado, minha mesa era uma bagunça. E um dia meu gerente geral chegou lá e viu eu trabalhando até tarde. Foi lá na minha mesa, olhou e falou assim: Jean Felice, como é que você consegue trabalhar assim? Todo PM precisa ter uma agenda. E você tem que pôr na sua agenda todas as suas tarefas. E você vai todo dia olhar as suas tarefas. E aqui você resolver, você risca. E as que entrarem, você coloca de novo. E aí você vai colocar um grau de prioridade. Essa aqui é muito urgente, essa não é tanto. E aí você vai se planejar. E todo dia fazer isso. Você vai ver como vai render o seu trabalho. E aí eu, como todo bom trainee, abri meu coração para as palavras dele e apliquei, arranjei uma agenda e todo dia, final do dia, eu passava o olho na agenda e via o que eu tinha já feito, riscava, eu ia acompanhando meu dia, tem que fazer isso, não posso esquecer, passava amarelinho, e até hoje eu tenho esse hábito de escrever. Veja, porque eu não fui resistente a uma orientação, eu aprendi uma prática boa e pude ser bem sucedido no meu trabalho. Mas tem gente que não muda, mas nem uma ser mandado embora. O sistema está errado, as empresas estão erradas, o negócio está errado, o mundo é errado, é só você é certo, e todo mundo devia viver por você, amém, você. Porque só o seu jeito é correto. Enquanto o mercado vai se desenvolvendo, novas formas de negócio, agora você é transação eletrônica. Passa lá, pagamento, boleto sai na hora, é nota fiscal eletrônica, planilhas. Não, que esse negócio se você hoje não tem um computador na sua casa, você é um lunático. Porque só não existem computadores na Lua. Aqui no mundo tem tudo quanto é lugar. Você pode falar, não tenho condição. Agora, até quem não tem condição já tem um computador. Porque a média de computadores é mais de 2 computadores por casa. Está ouvindo? Então veja, acesso à informação, acesso a línguas. Hoje nossos irmãos fazendo curso de inglês. Hoje o inglês já não é um diferencial do mercado. Já é uma vala comum, é algo normal. Se você não fala inglês, se você arrasta, we are the champion again. Se você usa um inglês malemar, você está fora do mercado. Você hoje precisa ter o inglês como uma língua já fluente. Você já precisa se adaptar para o mercado. E veja, você também tem que aprender que você não pode cuidar da tua família da mesma maneira que você cuidava na época da pré-história. Amarrando ela para lá, puxando pela cabeça, dando com a clave na cabeça dela. Não dá mais para impedir, não dá mais para até agora, não. Ela senta na ponta da mesa, eu sento aqui, senta os filhos e vamos comer. Papai, estamos comendo. Não tem mais isso, mudou o ambiente, mudou a vida, agora é aquela bagunça santa, é os filhos falando e perguntando na hora de comer, e come correndo e vai para a sala e faz aqui, sabe, não dá mais para a gente querer lidar com a nossa vida, como na pré-história, se é que existiu o homem das cavernas, e a gente agir de uma maneira, sabe, sem temor de Deus, sem aplicar princípios. Eu tenho... Sabe, uma coisa que eu tenho ficado, e hoje Deus falou no meu coração, que Ele estava gerando no nosso meio corações apaixonados pela presença de Deus. E hoje eu dei uma aula abençoada, dei aula de louvor e adoração no CTL. Oh, aleluia! Foi demais e bom. E ali, você perdeu, você não quis vir. Ela falou, eu vou lá, vou assistir aula de adoração. Falei, vai lá assistir. Ela deu uma olhada nos slides, ela viu que eu ia ensinar os líderes a conduzir o louvor. Ela, não, pode ir lá, porque ela queria, pensou que eu, e foi fogo, você perdeu. Ficou com as suas panelas, ficou lá com aquela louça de ontem.
Mas foi gostoso demais. E nós tivemos um tempo, né? Perguntando para os irmãos, quantos sabem o que é um cântico espiritual? Um ou outro não sabia direito. Falei assim, eu vou explicar para você o que é um cântico espiritual. E aí eu comecei a explicar, e dando aula com violão. E nós ficamos, eu não sei quanto tempo. Cuidado aí. Eu não sei quanto tempo nós ficamos. Monitora o áudio aí, Bruno. Vê se está tudo bem aí na câmera. Eu não sei quanto tempo ficamos adorando ao Senhor em línguas. E dedilhando o violão e coisa nova vindo. E a unção do Senhor passando por nós. E o Espírito de Deus falando. E os irmãos sendo cheios, sendo tocados. Numa aula, foi acho que meia hora da aula ali. Impregnado pela vida de Deus. E aí Deus colocava no meu coração assim. Esse povo precisa somente praticar aquilo que tem ouvido. Esse povo só precisa dar uma resposta com atitude. Parar de ficar falando. Amém, povo? Sabe por que as coisas não mudam na sua vida? Porque você fala demais e age pouco. Você é muito mole para tomar decisão. Você é muito, na realidade, covarde, com perdão da palavra. Porque você não anda em cima das palavras de Deus. Então as coisas não mudam, porque eu não tenho uma resposta correta. Sabe por que as coisas não mudam em casa? Porque eu só ouço, eu só quero que me alimentem. E se o pastor falar alguma coisa que não é o que eu quero, esse pastor está errado. E aí você sai andando do seu jeito. E olha do seu jeito, o jeito que você está ficando. A gente precisa tomar uma decisão na nossa vida de andar na palavra de Deus. De se posicionar acerca da palavra de Deus. De caminhar nos trilhos da palavra. O que Deus diz. Ontem eu estava conversando com uma irmã lá da Videira, foi da Videira Salvador, ela estava desviada. Ela viu lá e começou a falar comigo, eu conheço uma irmã, filha da Márcia Lopes, que frequentou aqui conosco, congregou conosco, a Michele. Eu perguntei da Michele para ela, conheço sim e tal, e ela falou, pastor, estou desviada, e o que eu tenho que fazer para voltar? Pastor, ela falou assim, por que eu não tenho mais vontade de voltar? Eu não tenho um prazer na igreja, eu não tenho vontade de estar na igreja. Eu falei, porque você desviou, você perdeu a paixão por Jesus, você nunca se converteu, porque aquele que é convertido, ele não perde a paixão por Jesus. Quem nasceu de novo, ele é um apaixonado. Por mais crises que eu passei com meus pais, eu nunca deixei de amá-los. Eu sempre chorei por eles, sempre busquei estar bem com eles. É assim com Deus. Quando nós amamos a Deus, nós não queremos deixar a Deus. Mas as pessoas trocam Deus por coisas tolas. Fazem besteiras, escolhem por causa de prazeres naturais, carnais. E o tempo passa e daqui a pouco volta. Com uma surpresa, às vezes, né? Vem com um problema de droga. Vem com uma gravidez indesejada. Vem todo arrebentado, toda arrebentada por causa das histórias que ele cirandou por aí. Sabe por quê? Porque nunca foi apaixonado por Jesus. Gente apaixonada abre mão do pecado para andar com Jesus. Gente apaixonada depois que erra, chora. Gente apaixonada depois que peca, fica mal. Se você peca e não fica mal, é sinal que você não é um apaixonado por Jesus. Se você peca, faz as coisas erradas e está nem aí, continua fazendo e não vê a hora de fazer de novo, é sinal que você não sabe quem é Deus. Você não tem noção quem é esse Senhor. Porque aqueles que conhecem a Deus querem entregar o melhor para Deus. Não querem perder a comunhão com Deus. E eu falei algo muito sério para os irmãos na sala de aula. Eu falei, se nessa meia hora, você que está aqui, não sentiu a presença de Deus. Se você nesse culto, nesse momento de adoração que tivemos hoje, não sentiu a presença de Deus, você está desviado. Você está morto espiritualmente. Você está andando no caminho do pecado. Você só faz a sua vontade. Você só quer fazer a tua vontade. Você não está nem aí para Deus. Essa é a verdade. Não se engane. E se arrependa hoje. Porque Deus não vai tolerar fogo estranho no meio do povo dele. Deus vai vir com juízo. Deus vai vir com peso. Deus vai vir com justiça. Porque Ele tem um projeto e não vai paralisar por causa de você. Está me ouvindo? E nós estamos, como o irmão Elias falou aqui, numa obra grandiosa, poderosa, irmãos. Deus tem um plano poderoso naquele lugar, eu não sei qual é. Eu só sei que é grande demais e é abençoado. E a minha alegria é que Deus vai me usar.
Mas Deus só vai usar gente que está consagrada. Se você tem o hábito somente de ir na onda, se você é um crente, olha a onda, e vai na onda, você está lascado, porque você vai se afogar. Somente aqueles que têm um chamado e estão apaixonados por Jesus vão poder andar sobre as águas. Eu quero dizer algo para você. Deus está levantando um povo apaixonado. Ele me falou isso hoje. Falou, eu estou levantando uma geração apaixonada. Eu estou levantando, é possível amar a Deus nesse tempo de destruição. É possível, vemos curas acontecendo. É possível, vemos o poder de Deus alcançar a nossa família. É possível. Não aceite as palavras do inferno que você não vai vencer. Não aceite. Ele te chamou para entrar em Canaã. Ai, vai ficar para trás. Nós vamos derrubar a Ai. Aleluia. Você tem que entender isso. Nós queremos destruir com Ai. E para isso, você tem que ter traço de gente vencedora, traço de gente de estirpe nobre, traço de gente que vai para cima, traço de gente que não fofoca, traço de gente que não fica falando mal da liderança, que não fala mal do pastor, que não fala mal da igreja, porque sabe que ele é a igreja. Quando você abre a boca contra a igreja, está falando contra você. Traço de gente que trata os problemas, traço de gente que senta para conversar como irmão, com todo amor, mas não deixa de tratar. Se você não aprender que as coisas condenadas têm que ser retiradas do nosso meio, nós não venceremos lá. Você tem que começar a tomar decisão na sua casa. Você tem que começar a purificar a tua televisão, irmão. Você tem que pegar lá o computador e vigiar que o teu filho assiste naquele computador, o que o teu filho está vendo. Você tem que virar, você não pode. Nós falamos assim, ó, não pegue o computador, não deixe computadores escondidos. Deixa, isso é proteção para você. Deixa virado na sala, virado para todo mundo ver o que você está escrevendo. Para você, para os teus filhos, para tua esposa. Sabe por quê? O diabo é sutil. O diabo entra escondido numa frase, numa conversa, e daqui a pouco está um filho seu, uma filha tua, enveredada num caminho de destruição. Deixa eu falar algo para você. Não dê brechas, não faça vista grossa pelas obras do inferno que está acontecendo nesse mundo. E se você está aqui me ouvindo e já está preso em alguma coisa, se arrependa, porque Deus vai tocar na tua vida. Ele não tolera fogo estranho no meio. Você está ouvindo? Que haja temor sobre você. Outra coisa que eu compartilhei foi: não roube a Deus, o primeiro sempre é do Senhor. Jericó foi a primeira batalha do povo. A primeira batalha, falei, a primeira é de Deus. Alô? Teu primeiro salário devia ser de Deus. Teu primeiro filho, você devia declarar e profetizar: vai ser pastor em nome de Jesus. Vai ser pastora em nome de Jesus. O primeiro é de Deus. E o segundo também. E o terceiro, Elias? Está vendo, Lani? O terceiro também. O quarto também, Maurílio. O quinto também, Osaías. Falando nisso, irmãos, Osaías e Patrícia estão grávidos. Aleluia. A unção da multiplicação está sobre nós. Você que é casado e está ainda num período passivo a se engravidar, Deus vai tocar no seu ventre, aleluia. Nós vamos pedir para Osaías orar pelos irmãos depois, ele e a parte que estão com a unção da multiplicação. E olha, foi o tempo certo, porque nós temos agora lá 3 salas para os kids. Temos uma sala grande e 2 salas um pouco menores. Mas as salas menores é 3x3, ela é grande, é boa. E na sala menorzinha nós vamos ter lá um berçário, que cabe no mínimo uns 6 bercinhos. 6 crianças lá, amor. É a partir do ano. Não, mas pelo menos um lugar para amamentar. Um lugar para amamentar, para as crianças poderem descansar. A gente põe lá dormindo num cantinho, né? Amém. Amém. Mas eu quero dizer algo para você. Deus vai mandar recurso e vai colocar pessoas. Então veja,
E às vezes nós roubamos a Deus nos dízimos. Ouça-me aqui, nós não somos uma igreja de ficar falando dízimo e dízimo, toma aqui, dá 1.000, dá 10.000. Nós não somos assim, nunca fomos, não é o nosso encargo isso. Não falo nada contra aqueles que fazem isso, mas nós não agimos assim. Mas uma coisa é fato, se você não dizima, você rouba a Deus. Deus não mudou. Nós não fazemos esses apelos tão apelativos, porque não entendemos que Deus não está só nisso. Porque tem lugares que é só isso. Mas a gente espera que você aprenda e cresça. E larga de ser menino e andar numa fé muito rala. E aprenda a crer no sobrenatural. Porque Deus não mudou. Está me ouvindo? Então roubamos a Deus nos dízimos. Roubamos a Deus nas ofertas. Como que você rouba a Deus nas ofertas? Quando você não oferta. Ou quando você dá do que... Não, assim, cata aí um desconto. Dá um desconto. Dá uns R$5. Irmãos, você acha que Deus está preocupado com a quantidade? Fala a verdade. Você acha que Deus está assim, nossa, agora veio Osaías. R$200 de oferta. Você acha que Deus está aí? Deus ficava olhando para o gasofilácio e veio a viúva. E entregou, quantas moedas? 2 moedinhas. E um monte de gente lá pomposo entregou de monte. O que Jesus falou? Essa entregou mais do que qualquer um deles. Por quê, irmãos? Porque ela entregou todo o coração. Sabe que Deus quer receber o teu coração na tua oferta. Naquela época o povo dava ovelha, dava carneiro. Você tem algum carneiro na sua casa? Lá no apartamento que você mora, onde você guarda o carneiro lá? Está lá no banheiro, está lá na área de serviço. Onde é que você guarda o boizinho? Nossa moeda hoje é o dinheiro, irmãos. Então o seu coração é expresso na tua oferta. Deus quer olhar o teu coração. A hora que você pega a carteira e abre a carteira e você escolhe as notas. Não, vou pegar essa menor. Vou dar amassada. Essa que rasgou eu pus um durex. Eu vou dar essa, porque aí já troca, eu fico livre. Vai que alguém não recebe, pelo menos a igreja recebe. Nossa, esse cheque que voltou, deixa eu dizimar ele, porque aí fica problema da igreja resolver isso. Sabe, deixa eu falar algo. Ouça-me aqui. As pessoas roubam a Deus quando elas não ofertam de coração. Sabe que a oferta, ela te representa diante de Deus? Então quando você pega uma oferta, e às vezes não é só dinheiro, irmãos, tem gente ofertando tempo. O Maurílio está lá quebrando laje, não ganha um centavo, vai de bicicleta, ganha almoço, pelo menos almoço, né, Maurílio? Tem irmão, o seu Valdemir nos ajudando com refrigerante lá. Irmãos, Deus olha o coração. Agora você que pode, você e não oferta é porque você não é agradecido a Deus. Que você olha para Deus e fala assim, não, Deus, já dizimei, está tudo bem, ó, já te devolvi o que é teu. Você está me ouvindo, igreja? Então, você devia pensar muito bem nas suas ofertas. Ela fala de você. Eu imagino se você for preparar um presente para um ente querido, que faz tempo que você não veio, vai chegar de viagem, e você quer preparar um presente para ele. Que presente você prepararia? Você daria de alguma coisa em casa que está lá meio furada, um sapato furado, uma meia sua que já está bem ralada, uma blusa sua que já está desbotada, manchada, calça com bolinha. Você daria dessa? Ou você daria o melhor? Alô? A oferta te representa. Bom, nós falamos desses 2 pontos. E agora eu vou dar início ao terceiro. Está frio? Irmão, só aumenta um pouco então a temperatura. As irmãs aqui estão congelando. Por favor, só põe aqui, pode pôr 21 graus, 22, está 17. Amém. Terceiro ponto. Agora está valendo, hein? Aperta aí. Não negocie, não seja parcial. Deus não quer parte, Ele quer tudo. Amém? Fala, Deus não quer uma parte. Deus quer tudo. Só os que estão dormindo, fala, Deus não quer uma parte.
Só os que estão dormindo eu falei. Fala, Deus quer tudo. Você sabe que Deus quer tudo? Tem gente que dá uma parte para Deus. Ó Deus, tudo bem, o Senhor está na vida dos meus filhos, mas no meu casamento... Não, tudo bem, Deus, o Senhor pode cuidar do meu casamento, mas do meu trabalho também. Sabe, o povo foi lá e Jericó era para ter sido tudo queimado. Fala, tudo queimado. Mas o povo reteu uma parte, Acã reteu uma pequena parte, e o tudo não foi entregue ao Senhor. Tem muita gente que vai e pega o dízimo e vai lá e dizima. Pronto, já fiz. E os 90%? Nossa, eu gasto 40% dos 90% com fliperama. Eu gasto mais 20% no meu lá, fazendo academia. Eu gasto mais... Pode fazer academia, mas não gastar 20% do seu salário para academia. Aí eu gasto mais 10% pagando o cartão da C&A. Pagando o cartão da Marisas. E aí o que sobra para você? Ainda sobra algumas faturas que eu empurrei para frente. Sabe, Deus quer ter o controle de tudo, irmãos. Quando você vai gastar o seu dinheiro, você pergunta a Deus, é isso que o Senhor quer que eu gaste? Senhor, é aqui que o Senhor quer que eu adquira? É isso que o Senhor quer que eu compre? Ou aquela emoção, aquela tentação de comprar o carro novo. Você já viu aquele negócio, aquele comichão, aquela vontade de fazer na hora? Não, eu tenho que fazer, é agora, tem que gastar, que vontade. Né? Você já sentiu aquela depressão e de repente você está no shopping e fala assim, nossa, que vontade de gastar, o que eu podia gastar para poder aliviar a minha alma? Aliviar essa aflição. Isso é mamão, irmão. Se você não ora, se você não administra os 90%, você não vai prosperar. Tem gente que acha que a prosperidade está lá. Eu dei 10%, dei uma oferta, agora, Deus, manda a bênção. E você é tolo. Saquetel furado. Ageu diz isso. Porque nós não cuidamos das coisas do Senhor. Nosso bolso é como se fosse um bolso furado. Tudo que entra vai embora. É problema que dá aqui, é carro que dá problema lá, é a máquina de lavar louça que quebrou, é isso que não deu certo, agora você vai... Sabe, deixa eu falar algo para você. Ouça-me muito. Se você não for sábio, se você não tiver sabedoria, você pode ganhar fortunas, você não vai prosperar. Mas se você for fiel, se você aplicar a sabedoria de Deus, você vai prosperar debaixo do princípio de Deus. Quando você aplica a palavra, quando há concordância em casa, quando não tem, sabe, a mesquinhez, mas também não tem aquela falta de encargo. Se para você gastar 10 reais não tem peso nenhum, você pega 10 reais, você dá de qualquer maneira, assim, sem pensar, sem calcular, você é uma pessoa que não vai prosperar. Você precisaria ter um pouquinho mais de zelo em tudo que você gasta. Se para você gastar 50 reais com qualquer coisa, não, tudo 50, você é uma pessoa que provavelmente não prosperará. Porque você não dá valor. Não dá valor ao trabalho, não dá valor às coisas que o Senhor colocou diante de você. Se você lá, desculpa, mas tem gente que é abusar demais. São 50 pares de sapato. Usa uma vez no ano, no culto. Nada contra você que tem essa fobia de sapato. É Dakota. Me fala uns nomes aí, vocês mulheres. Tamarim. Vemon. Pergunta para as meninas que elas sabem tudo. Estilete. Você vê como estou por dentro. Carmen, como é? Stefan. Arezzo. Havaiana. Melissa. Agora a Melissa, né, Mel? A Melissa hoje, antes a Melissinha era, né? Hoje a Melissa é uma R$200 um sapato Melissa. Todo lá de purpurina. Pegaram um tamanco velho e botaram purpurina. Vendeu lá por R$200. E se para você isso é tolice. Se você está me ouvindo e achando que eu estou sendo, não, esse cara está sendo muito quadrado. Você que é tolo e não vai prosperar. Porque Deus está de olho no como nós aplicamos o nosso dinheiro. Você faz com o seu dinheiro aquilo que está no seu coração. Então se você esbanja, se você não liga porque a conta, não. Se você paga a conta atrasada, irmão, paga a multa.
Você não liga para o dinheiro, porque a multa é um roubo. É mamão roubando você. Se você não é sério nos seus pagamentos, nos dias, você está deixando o diabo roubar você através dos juros. Não seja tolo. O diabo está saqueando você. Você não sabe que você não derrota Ai? Porque você é parcial e não deixa Deus controlar tudo. Sabe por que você não derrota Ai na sua casa? Porque você é parcial com Deus, não é intenso com o Espírito Santo, não busca Deus com seriedade, não se aplica com seriedade a palavra, só aplica o que dá vontade para você, o que satisfaz o seu ego, o que satisfaz a tua vontade. Fala, eita pastor, você pode achar que eu estou meio revoltado hoje, né? Não é revolta não, irmão. Eu quero ver um povo prosperando. Ou você quer ser aquele povo da simpatia evangélica? Vai lá, compra a rosa santa, põe isso, põe aquilo, pula a fogueira, vai lá, é época de São João, faz de tudo, sei lá. Misericórdia, irmãos. Deus não está nessas coisas não, por mais que você tenha fé. Deus está num princípio, a palavra dele basta. A palavra dele é suficiente. E a gente quer dar jeitinho, sabe para quê? Só quero catar a grana que está no bolsa de Deus. Às vezes nós parecemos muçulmano, né? Turco, não, muçulmano é turco. Que turco gosta de dinheiro. E sabe, queremos só o din-din, só queremos o dinheiro, queremos tacar a mão no dinheiro. E mudar de vida, dar a resposta correta, ser homem de caráter, pedir perdão. E lá e abaixar a cabeça para falar, você tem razão. Deixa eu falar algo para você. Você nunca vai comer o melhor dessa terra, se você não agradar o coração de Deus. Ouça-me com ouvidos de ouvir, amém? Estava lá, Acã, olhou para aquela capa babilônica, 200 ciclos de prata, tantos ciclos de ouro, e falou, pô, Deus tem tanto, é só um pouquinho, a igreja tem tanto, o que vai fazer de diferença essa minha fidelidade a Deus? Deus quer tudo, você somente terá tudo de Deus, quando Deus for tudo na sua vida. Você está me ouvindo? Quarto ponto. Tem uma palavra de Deus para a conquista. Se você for olhar na história que nós lemos, Josué não consultou a Deus para ir pelejar com Ai. Ele tomou uma decisão. O cara foi lá, derrubou Jericó, de boa. Só 7 dias, dando um rolê em volta de Jericó, 7 dias dando uma voltinha, e no último, um berro, uau, e as muralhas ruíram, brum, e eles subiram pelos muros e devastaram Jericó, tomaram Jericó. Aí pode ser, o texto não diz, mas que subiu uma arrogância, um orgulho no coração de Josué. Falou, agora nós vamos para Ai, vai lá espiar Ai. E a palavra de Deus mostra que eles não consultaram a Deus. Em nenhum momento eles pararam e falaram assim, será que Deus quer que eu entre nessa guerra? Cutuca o seu irmão e fala, será que Deus quer que você entre nessa guerra? Tem gente pondo a mão onde Deus falou para não pôr. Tem gente fazendo coisas que Deus falou para não fazer. Tem gente querendo criar coisas que Deus não pediu nada. Deus não falou, não faz não. Deus não falou nada, mas tem gente querendo de alguma maneira pôr a mão. Sabe, gente que não consulta a Deus, gente que toma decisão. Eu pergunto para você, você que está nessa igreja, foi Deus que falou para você estar aqui? Alô? Todo mundo que vem transferido de igreja, que vem conversar comigo, os irmãos sabem disso. Eu pergunto, falo isso. Deus falou para você, não é, Júnior? Júnior e Letícia teve uma reunião comigo, eu falei isso para eles, falei, só vem se tiver uma palavra de Deus, não falei, Júnior? Eles oraram, Deus confirmou, e o Júnior está aqui conosco, com a Letícia, lá na célula Praia Grande, por causa de uma palavra de Deus. Sabe por quê, irmãos? É a palavra de Deus que vai te manter de pé no dia ruim. Amém.
vão vir dias difíceis. Quando eu vim de Guarulhos, de Bagulhos, como eu dizia lá, para cá, eu tive uma palavra de Deus. E eu passei tempos muito difíceis aqui. Tanto de saúde, quanto familiar, com meus filhos, financeiro. Os primeiros 3 meses que eu vim, eu não emiti uma nota fiscal na minha empresa. Não saiu uma fatura. Eu tinha tudo para falar, Deus, eu acho que eu fui arrogante, eu acho que eu quis demais, eu acho que eu não ouvi a tua voz, o capeta soprou, pensei que era o Senhor e vim para cá. Alguma coisa. Por quê? Porque tudo de ruim aconteceu. Mas eu tinha uma palavra de Deus. E porque eu tinha esta palavra de Deus, eu me mantive de pé até agora. Aí tem gente que sai daqui e vai para outra igreja. Encontra lá um pastor que não fala de nada. Um fala mais aqui, o outro não fala nada. Aqui é muito rock, muito blum, blum, blum. E lá é levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Exaltar-te-ei, glorificarei, exaltar-te-ei. Agora a oportunidade. Sabe, aí você fica comparando. Aí você fica olhando, não é igual aqui, não é igual ali. Sabe? Se você ouviu a palavra de Deus, se você ouviu de Deus que é para você estar aqui, o seu coração não está para ficar comparando, o seu coração está para somar e multiplicar, para agregar, para fazer as coisas acontecerem. Você está me ouvindo? Quando você tem uma palavra, você permanece no dia da batalha. Quem não tem palavra, corre no dia da batalha. E posso falar um negócio? A batalha é fato que virá. Ou você pensa que vai ficar, nossa, agora é muito gostoso você sentar, sabe, na cadeira, e aí você ficar vendo os irmãos ralar para quebrar laje, Luciano. Peguei o Maurílio pegou a talhadeira. Olha só o nosso nível de profissional. Glória a Deus, porque estão aprendendo, né, Maurílio? Aí ele sentou assim, porque as costas eles pegam. Ele pegou a talhadeira, a laje na frente dele, e pôs assim, ó. Batendo com a marreta assim, ó. Eu falei, irmão, não dá para você virar não e bater assim com a marreta. As costas, pastor. Falei, amém, irmão. Deus vai fazer um milagre. São os valentes de Davi. Gente que não tinha nem noção do que estava. Mas Deus usou com esse. E o irmão pegou lá e batia assim, ó. Só levantava um farelinho. E os irmãos ficavam irados. Osaías não aguentava. O Marcelo nem se fala. Eles pegavam lá para quebrar aquela laje. O Bruno ficava em 3 revezando na marreta. Aí lá vinha Elias, o homem da carruagem de fogo. Pegava 3 talhadeiras com uma marreta só. Aí ele pegava o homem e dava aqui. Pá, pá, pá. E botava outra ali do lado. Pá, e aquela laje na frente dele. E o homem fazia assim, ó. Pá, 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 pá. E os Osaías ficava assim, ó. Aí encravava uma, dele ia lá. Tá aqui, ó. Essa aqui tem que ser na pedra angular. Ele pegava numa outra pontinha, pim, fazia assim a laje. Descolava. Aí levantava. E os irmãos, ave. Não é, Osaías? As irmãs me perdoem as mãos com calo. É dedo roxo. Gente que acertava as canelas com a marreta, que errava. Mas deixa eu falar, é muito gostoso você sentar aqui, depois você vai no dia da inauguração. Entra lá, ar-condicionado. Nós vamos adquirir mais um ar-condicionado lá, porque é grande. Mais 2, um de 24 mil para salinhas e um de 48 mil para pôr na sala maior, para distribuir o ar, para ficar um negócio agradável. Aí você entra lá, nossa, que fresquinho aqui, que cantina, ai que banheiro bonitinho, nossa, olha que salinha, olha que gostoso. E é mesmo. E é a sua igreja. E faz parte disso. Porque um planta e o outro. Mas deixa eu falar. Em tudo tem guerra. Em tudo. Em tudo acontece aflições. E se você somente quer a parte do bem bom, simplesmente essa parte do bem bom é o que vai te bastar.
Mas nós queremos muito mais, amém? Tem uma palavra de Deus. O que Deus diz sobre o seu problema? O que Deus diz sobre a situação que você está vivendo na sua casa? O que Deus diz sobre a situação que você vive com seus pais, com seus filhos? Eu pergunto para você, eu estou com os jovens, né? Eu estou virado com os jovens. Os jovens sabem, eu não estou de mal com eles, mas eu estou virado no giraia com eles, para fazer as coisas acontecerem. Estou atrás dos jovens. Eu fiquei muito feliz dessa turma do Guarujá que está chegando aí. Amém? Em nome de Jesus, vocês permaneçam, porque vocês são resultado de oração nossa. Mas sabe, gente, que nós precisamos mudar a nossa cara, irmãos. Nós precisamos dar uma resposta diferente. Nós precisamos parar de ser crente meia boca. Sabe por que as pessoas não vêm para a igreja? Por causa de você, de mim. Por causa de nós. Alguns falam assim, ser igual a você? Você é crente? Não. Mas acho que um crente não vive assim. Um crente não fala desse jeito. Quem é crente não tem esse pensamento. Quem ama a Deus não anda nesse caminho. Você viu que o povo lá fora apronta, faz o diabo. E ninguém fala nada. Mas um crente quando faz, vira. Sabe por quê? É esperado que você honre o nome de Jesus. É esperado. Você que está nesse lugar, você recebe um peso sim sobre a tua vida, de honrar o nome de Jesus. Aí eu pergunto, aonde você está colocando o nome de Jesus? Aonde você tem estampado o nome de Jesus? Quais são as placas que divulgam o nome de Jesus? O letreiro da sua vida diz o quê? Aqui, Jesus, o mentiroso. Aqui, Jesus, o falso. Aqui, o Jesus que gosta de pornografia. Aqui, Jesus que gosta de coisa errada. É isso? É isso que você tem estampado quando você se posiciona para tomar decisões? Jesus precisa ser exaltado na sua vida. E você tem que parar de enganar a si mesmo, achando que um dia eu me arrependo, um dia eu me converto. Pai, é verdade, eu creio nisso. Mas que pena que até lá você foi um obstáculo para Jesus poder edificar a vida das pessoas. Tem uma palavra de Deus para conquista. E lá, no capítulo 8 do verso 1 de Josué, diz assim: disse o Senhor a Josué: não temas, nem te atemorizes, toma contigo toda a gente de guerra, dispõe-te e sobe a Ai. Deus deu uma palavra. Vai agora e sobe contra Ai. E qual que é o resultado quando Deus dá uma palavra? Alô? Quando Deus dá a palavra, tem uma música que diz assim: quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o teu agir? Quem poderá, fala para o seu irmão, te resiste? Aí ele fala assim: pois a palavra de vitória já foi liberada a nós. A palavra de vitória já foi liberada. Fala para o seu irmão que está atrás agora, amém? Vamos lá. Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Os de trás também vira para frente. Quem impedirá o seu? Pega na mão dele assim, fala, quem poderá? Pega na mão dele assim, ó. Quem poderá te resistir? Agora bem forte. Que a palavra de vitória já foi liberada a nós. Se a palavra de vitória já foi liberada. Agora eu quero perguntar algo para você. Deus já liberou a palavra de vitória? Liberou mesmo? Porque Deus não vai liberar palavras de vitória em cima de vaidade humana. Deus não vai liberar a palavra de vitória para você prosperar, para poder fazer só a lipoaspiração. Para as mulheres que estão pensando nisso. Deus não vai liberar a palavra de vitória só para você botar um botox na boca. Olha Deus, as rugas de Deus se preocupando com seu botox, com sua boca murcha. Parece um maracujá. Deus está muito preocupado com isso. Deus está, ele não consegue nem sentar direito no trono dele lá no céu. Ele fica incomodado porque você está muito enrugado.
Ah, irmão, pelo amor de Deus. Você vai ficar careca, irmão. Você vai ficar toda murcha, irmã. Não tem jeito. Não tem jeito. Por mais que você queira esticar tanto, pode pôr esparadrapo nas orelhas, pode fazer tudo que você pensou em fazer, comprar os produtos da Avon, da Jequiti, faz máscara de barro, de pepino, toma urucum, toma, sei lá, passa pó de guaraná no sovaco, sei lá o que você quer fazer, mas eu quero dizer o seguinte: Deus não está nem um pouco preocupado com essa vaidade. Não quer dizer que você tem que ser muito gordo. Não quer dizer que você tem que ser relaxado. Mas, sabe que às vezes a gente quer... Oh Deus, faz eu prosperar, Deus. Oh Deus, derrama toda a sorte de bênção na minha vida, Deus. Porque eu preciso trocar meu carro. Eu preciso, Deus. Eu não aguento mais andar de Corsa. Não aguento mais andar de Fiesta. Não aguento mais andar de Fusca, se é que existe. De bis. Existe ainda. A Kika tem o último Fusca, o Herbie. Sabe? Não adianta. Não adianta. Agora, deixa eu falar algo para você. Quando o seu propósito, Deus, abençoa a minha vida, que eu quero ser o canal do Senhor para abençoar outras famílias. Eu fico olhando, irmãos, vem cá. Não é por nada, não é porque o Marcelo está aqui. Mas o Marcelo é um jovem que pega os demais jovens e leva para tomar açaí. Jovens que não têm condição, né, Marcelo? E o Marcelo, ele é aposentado por invalidez, irmãos. Marcelo, e ele vai estar trabalhando conosco. Nossa pretensão, e nós acertamos dele continuar trabalhando conosco depois que acabar a obra. Ele vai cuidar lá da segurança da igreja lá fora. Vai fazer uma zeladoria. Mas o irmão que nunca reteve nada. Eu não estou fazendo isso para exaltar ele, que ele nem gosta disso. Fica todo envergonhado. Mas eu estou falando isso porque ele tem um coração de Deus. E sabe para falar? Deus não deixa de abençoar ele. Deus não deixa de prosperar na vida do irmão. Aí você fala assim, mas ele não ganha milhões. E quem falou que ganha milhões está prosperando? Quem prospera, quem anda no caminho que Deus tem para ele. Ou você pensa que ganhar muito dinheiro, sufocar, trabalhar, né, gastar todo o seu tempo para ganhar dinheiro, isso é bênção de Deus? Quantas pessoas, quantos empresários, as mulheres empresárias, as grandes mulheres que estão aí despontando no meio. Saiu uma reportagem há um tempo atrás, acho que foi na Veja, falando que essas mulheres não são felizes. Qual que era o sonho delas? Que ela pudesse estar cuidando só da casa dela e não mexendo nesses negócios. Você está me ouvindo, mulher? Não, mas eu quero demais, eu preciso demais, porque eu quero o sapato da Carmen Santos. Eu quero, sei lá, esses nomes doidos que tudo vem lá de Franca, esses sapatos, e vocês vão nessa. Tem tudo no mesmo lugar. Nossas atitudes sempre devem ser embasadas na palavra de Deus, amém, irmãos? Sabe? Ore sempre para ter uma palavra. Quando eu vim para a videira, eu tive uma palavra. Foi louco. Está passando um terremoto na minha vida espiritual, fazendo curso de libertação numa igreja quadradinha. O pastor da igreja falava assim, que esse negócio de falar que Exu, Pombagira, é tudo diabo é diabo. Aí eu olhei para ele e falei, gozado, né? Jesus chamou de Mamon, chamou de Beuzebu, né? Tem Moloque no Velho Testamento, tem Diana no Novo Testamento. Gozado, né? Tem Baal, Astarote, Baalins. Quantos nomes de demônios, e para nós aqui que nós somos mais simples, né? Mais humilde, capeta. Sabe, eu estava vivendo essa fase de libertação, né? Do caça-fantasmas que eu brinquei com vocês. E aí, o que acontece? Começou a chacoalhar a igreja. Por quê? Porque eu pregava e tal, e tinha irmão que manifestava no meio da pregação. Trazia para orar e expulsava os capetas, e fazia fila e tal, e aquele negócio. E aí o negócio começou a encaroçar o angu. E aí eu fui falar para os jovens, era líder dos jovens, descia a paulada nessa questão de ficar. Que jovem quer ficar, quer beijar, quer catar. E eu desci a paulada no Kengo. Falei, isso é do diabo, é fornicação, é pecado. Irmãos, virou porque eu estava lendo o livro do pastor Naor, que eu nem era da videira, eu era da outra igreja. E lendo o livro do pastor Naor, meus olhos, e comecei a mostrar aonde eu fui mexer. Amém, jovens?
Aí virou um auê. Irmãos, eu lembro até hoje. Era um sábado, eu morava, para quem conhece Guarulhos, eu morava perto do Morro dos Crentes. Era o Monte dos Crentes. Era lá no Cocaia, onde a turma ia orar lá. O Taylor conhece lá. Aí eu subi o monte, foi eu, a Paula. Você foi, amor? Acho que foi. Foi o Sandrão, foi um povo, e eu falei com Deus assim, falei, Deus, eu já enfrentei separação de igreja, eu já enfrentei pastor deixando a igreja, porque naquela época nós fomos fruto de uma divisão. Depois veio um pastor que desistiu, depois o outro desistiu, ficou só dois. Eu falei assim, Deus, eu já passei por tudo e não saí. Não vai ser por causa desses problemas que eu vou sair. Então, se o Senhor quer que eu saia, abra uma porta grande para mim sair. Eu só saio para uma porta maior. Fui viajar no domingo para São Luís do Maranhão, para uma obra lá no mar. Fiquei lá 2 dias, voltei. Quando eu cheguei, tinha um e-mail para mim, da videira. O pastor Naô conversou com a Michele, uma irmã da videira, que era parente de uma outra irmã nossa, que hoje está na videira também. Ela esteve com a gente lá em Guarulhos, viu meu encargo, falou de mim para o pastor Naô. O pastor Naô falou assim, procura o pastor Marcos, que é o que veio na minha ordenação, lá de Brasília, para conversar com ele. Eu cheguei no escritório, abri os e-mails e estava lá o e-mail desse pastor. Aí eu liguei para ele. Aí o pastor Marcos falou, pô, mano, tudo bem, me chamava de mano. E mano, para mim, naquela época, só gíria para malaco, né? Mano. E aí, mano? Beleza aí. É os mano. Isso para mim era os mano. E aí ele, pô, paz, mano, beleza? E falei meio assim, meio goiano, puxado pro carioca, me sabe? E aí, paz, mano, beleza, cheguei lá, tal, precisamos conversar. Você não quer vir aqui para Brasília para a gente bater um papo? Só daqui, Guarulhos a Brasília, né? Meia horinha. Foi, pastor, me dá um tempo. Liguei para Paulo, falei, olha, nós temos vigília no sábado à noite. Tinha marcado um workshop de corte, que eu fiz um resumo sobre o livro da corte para ministrar para os jovens, e os pastores iam assistir para fiscalizar o que eu ia falar para os jovens. Eu falei, vamos para Brasília? Ela falou, vamos. Aí eu falei, ministrei para os jovens, falei lá naquela noite, falei assim, olha, eu não vou ficar na vigília, lá vem o pastor Nilson. O que é isso, César? Você nunca faltou numa vigília? Onde você vai? Não posso te falar, pastor. O que é isso, irmão? Está com segredo? Eu estou. Irmão, o que você vai aprontar? Fique em paz, pastor. Se for de Deus, é o melhor. Mas não vou te falar. E eu acho que amanhã não vou chegar a tempo para ir no culto. Irmão, o que você vai aprontar? Fique em paz, pastor. E pegamos um avião, eu e a Paula cedo. Fomos para Brasília. Chegamos lá na Videira Brasília. Um prédio não tão grande na época. Tamanho um pouco menor para esse que nós estamos indo aí, de espaço. E o pastor Marcos apresentou a visão. Mostrou e... como todo bom videirense, toma o manual de livro de líder de célula, livro de consolidação, livro da corte, revista da vinha da época. Toma aqui, me deu um arsenal de livro. E nós ficamos assim. Apresentou o ministério infantil para Paula, a Kids. Paula ficou boquiaberta. E aí nós saímos de lá sem dúvida que Deus tinha algo para a gente lá. E eu nem sabia que tinha videira na Armênia. E eu ia abrir a igreja do Vinho Novo. Porque videira, eu não ia ser videira, não, vou abrir uma nova, vou ser a igreja Vinho Novo, videira, Vinho Novo, tá. Aí ele me encaminhou para a videira. E aí chegamos no domingo à noite, o telefone não parava. Os irmãos da igreja. Fui trabalhar no outro dia, chego à noite, está lá. Pastor Paulo, a esposa do pastor Nilson, o pastor Nilson estava trabalhando, aquele espaço, tudo em casa lá. E ele aí, você tal, falou, não, aconteceu assim, tive um sonho assado, falei com Deus assim, pedi para Deus confirmar e Deus abriu uma porta, eu estive em Brasília e eu estou saindo da igreja. Não, você não pode sair. Como não posso? Não, se você sair, não, tem, você vai, vou sair. Em 2 semanas eu estava fora da videira, da edificando e estava na videira. Fui lá eu, sentado, 3 meses no banco. Fui ser líder de célula, fui ser aprovado para ser líder de célula, fui aprovado, fiquei 5 meses na célula, multiplicamos, fui líder. Depois mais 5 meses, 3 meses, multiplicamos de novo, saiu Elias como líder. Fui já ungido discipulador e as coisas aconteceram. Mas deixa eu falar algo para você. Houve muito confronto na minha vida.
Mas porque eu tinha uma palavra de Deus, eu estou aqui hoje. Tudo que é diferente, tudo que faz a diferença é ter a palavra. Você vai casar? Tem uma palavra de Deus? Você vai fazer uma faculdade? Tem uma palavra de Deus? Ou você acha que Deus não está interessado na faculdade que você vai fazer? Você vai passear, você vai para certos lugares. Tem uma palavra de Deus? Está me ouvindo? Amém. Principalmente os jovens. Vai passear, vai no showzinho. Você tem uma palavra de Deus para ir no showzinho? Você tem uma palavra de Deus para ir no barzinho? Você tem uma... O que Jesus falaria para você a hora que estivesse pegando um bilhete ou entrando no barzinho, sentando na mesa? Jesus ia falar assim: pô, mano, legal o lugar que você está. Quanto você consegue orar diante dessas situações? Ou você quer ser tipo um crente de fachada, que só vive de aparência e não muda a sua história e está nem aí para o seu futuro? Porque Deus não tolera fogo estranho. E o último ponto para encerrar, fala glória a Deus. Quem falou glória a Deus aí? As crianças são muito espontâneas. Glória a Deus pela sua espontaneidade. Porque teve um monte de adulto que queria falar glória a Deus e não falou. O último ponto. Após a sua conquista, edifique o altar e ofereça uma oferta de gratidão ao Senhor. Alô, posso ouvir? Amém? Verso 30 do capítulo 8. Para encerrar, me ajudem. Amém? Amém, jovens? Amém. Aleluia. Fala amém, pastor. Verso 30 diz assim: então Josué edificou um altar ao Senhor. Já acharam? Quem achou, fala glória a Deus. Quem não achou, fala miséria e queima. Ajudem os mais novos a acharem. Tá calor agora? Ah, é que o ventilador joga tudo aqui, o ar frio, ó. Tinha que desligar esse ventilador. Pode desligar aí, Ana. Pode desligar, é. Essa tomadinha aí. Isso, querido. Pronto. Então vamos ler comigo. Então Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, no monte Ebal. Como Moisés, servo do Senhor, ordenara aos filhos de Israel, segundo o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras toscas, sobre a qual se não manejará instrumento de ferro. Sobre ele ofereceram holocaustos ao Senhor e apresentaram ofertas pacíficas. O que você faz quando você ganha uma grande bênção de Deus? Mostro para todo mundo, saio mostrando para todo mundo, e nem lembro que Deus me deu. Sabe que você, quando você conquista um aumento no seu salário, ou faz uma boa viagem, ou é abençoado com um presente, você honra a Deus com isso? Alô? Somente aqueles que têm um coração grato a Deus vão prosperar. Você está me ouvindo? Aí eu pergunto: onde está a sua gratidão com Deus? O que você tem feito que tem transparecido a sua gratidão pelas bênçãos que Deus tem te dado? Pergunta para o irmão que está do seu lado aí. Principalmente que ele está conversando. Fala assim: irmão, irmã, como você tem expressado a sua gratidão para Deus?
Nós estamos hoje construindo aí um prédio, né? Reformando um prédio para nós, amém? Para dar condição da gente congregar, condição de a gente crescer, de termos qualidade. Qual a sua disposição? Como que você pode agradecer a Deus por esta obra? Deus ter respondido a nossa oração, ter dado um lugar para a gente fazer isso. Outra, vai ser benção, porque o aluguel vai ser menor do que aqui. Apesar que terão alguns custos que a gente não tinha, né? Vão ter lá como um zelador lá, que é o Marcelo, mas nós podemos fazer. É seguro, é bom. Mas como que você poderia expressar o seu coração grato a Deus? Como é que você poderia agradecer a Deus pelo seu trabalho? Como você poderia agradecer a Deus pelo seu casamento? Pela saúde dos seus filhos? Me diz se você consegue discernir isso. No Velho Testamento, assim como no Novo, quando o povo recebia uma bênção, o que eles faziam? Eles davam uma oferta de ação de graças. Qual tem sido a sua oferta de ação de graça? Deus tem te dado saúde? Como você tem agradecido? Êxodo 35:5 diz assim, não precisa abrir. Tomai do que tendes, uma oferta para o Senhor, cada um de coração disposto, voluntariamente, e trará por oferta ao Senhor, ouro, prata e bronze. 35:21 diz, e veio todo homem cujo coração se moveu e cujo espírito o impeliu, e trouxe a oferta ao Senhor, para a obra da tenda da congregação, e para todo o seu serviço, e para as vestes sagradas. Sabe, toda vez que você investe na obra de Deus, você está investindo numa estrutura para receber pessoas para serem salvas. Toda vez que você investe para mandar alguém para o impacto, você está investindo na salvação de uma pessoa. Nós vamos ter impacto, dia 22. Se você já foi, você poderia ofertar alguém para ir. Falar, Deus, eu vou, por R$65, pagar a salvação de alguém. Em aspas, porque Jesus já pagou pela salvação. Mas eu vou só facilitar o caminho para que as pessoas sejam abençoadas. Isso é um exemplo de coração grato. Eu já vi muitas pessoas dispondo, colocando seus bens à disposição da igreja, por causa da gratidão. Sabe, irmãos, sempre a nossa oferta vai falar do nosso coração. Sempre. Nós precisamos mudar nisso. Nós precisamos entender melhor o que é isso. Sabe por quê? Porque Deus precisa ser honrado. E o que falta é reverência. Eu vejo muitas pessoas não tendo reverência com a presença de Deus. Às vezes nós olhamos algumas situações, tanto na igreja como fora, em outras igrejas, a gente tem o hábito de acompanhar, temos reuniões, e gera um zelo e um temor de Deus no meu coração. Quando eu vejo e olho algumas situações na vida de alguns irmãos, eu falo assim, Deus, o que nós temos ensinado, Deus, para esse povo? Porque a gente fala num dia uma coisa, no outro parece que não ouviu nada. Num dia a gente prega e fala, é assim que Deus espera. No outro, vem fazendo tudo da maneira que fazia antes. Parece que não aprende. Parece que não tem zelo. Será que você não é assim? Está me ouvindo? Amém. Será que você não é o tipo de gente que ouve o que o pastor fala aqui, ó? E deixa para lá. Cada um com seus problemas, ema. Eu vou fazer do jeito que eu sempre fiz e estou nem aí.
Deixa eu falar para você, nós respeitamos as suas decisões. Respeito mesmo. Mas Deus não vai usar a sua vida se você não se dispor a ser usado por Ele. Deus não vai usar você se você resiste ao mover de Deus na sua vida. Não pense que você vai se apresentar diante de Deus e falar assim: ah, Deus, lá naquele tempo, lá na videira, sabe, a igreja é muito exigente. Dizem que nós somos exigentes. Dizem que nós não damos mole. Dizem que para crescer aqui tem que ser, para avançar, para conquistar. Não, tem que ser o cara. Tem que ser o cara apaixonado. Amém. Só isso. Sabe por quê? Nós levamos o reino de Deus a sério. Amém. Nós levamos o reino de Deus a sério. Nós não brincamos de igreja. Isso daqui não é uma descontração. Isso aqui é real. O reino de Deus está nesse lugar. Amém. Nós não somos o tipo de crente que vive falando: ah, eu queria depois que as crianças orassem, por exemplo, para você ter noção do que é mover no reino de Deus. Se você passasse um dia na salinha lá, um dia junto com as crianças, no meio do fogo deles lá, no meio do louvor, da adoração, você vai ver o que é intensidade. Um dia que tiver alguém enfermo, pede para alguma das crianças orarem. Você vai ver que determinação para orar. Às vezes eu pego gente madura, velha de igreja, que não ora com um décimo da fé e da intensidade que essas crianças oram. Eu não falo isso porque é minha filha, não. Nossos filhos, irmãos. Você que tem filhos no Radicais Kids, vocês sabem disso. Não sei quem compartilhou comigo que quando foram orar, acho que as crianças oraram uma vez aqui pela Carmen ou foi por você, né, Carmen? Mas quem viu aquilo? Porque as crianças urravam diante de Deus. Elas urravam. Deus faz o milagre, choravam, faz, opera, e clamavam sobre a vida da Carmen. E quem de fora viu isso assim, era impressionante ver aquelas crianças daquela maneira, clamando por um milagre. Aí às vezes nós chegamos em casa e damos um testemunho errado para eles. Deixa eu te dizer algo. O que nós pregamos aqui, nós levamos a sério. Não se sinta constrangido se você não entendeu. Mas nós somos sérios. Nós temos uma obra aqui. E eu estou disposto a morrer por ela. E isso não é blá 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 de marqueteiro. Isto é gente que abre mão de provisão, de conforto, de descanso, para ver o reino de Deus sendo implantado. Eu não sei o quanto você está disposto a pagar preço, mas somente aqueles que entregam tudo, aqueles que zelam pela palavra, aqueles que têm um coração consagrado, aqueles que não tomam das coisas condenadas, aqueles que entregam o primeiro para Deus, somente esses vão conquistar as promessas de Deus para a sua vida. Queria que você ficasse de pé. Vamos encerrar aqui. Temos a ceia. O Luciano para o teclado, por favor, Luciano.